Salve, pessoal, boa noite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Vamos por partes, tipo Jack Stripador. A gente pode começar pelo Brasil, onde sempre tem desgraça para comentar. O Lula está com câncer, evidentemente, né? Sempre torcendo para que tudo de bom aconteça, né? E que esse câncer resulte no melhor resultado possível para todos os envolvidos. Mas vejam só, em primeiro lugar, vamos levar em consideração tudo aquilo que se falava sobre o Joe Biden e sobre as condições dele disputar as eleições nos Estados Unidos, né? Estão rindo aqui do que eu comentei do Lula da situação de saúde dele. Mas, enfim, vejam só, todos nós sabíamos que o Biden não estava em condições de disputar aquelas eleições. Quando a gente pensa no Lula disputando eleições, a questão não é apenas pensar no estado de saúde do Lula no momento das eleições, mas também ao longo dos próximos 4 anos, né? Vejam só, ao longo desse mandato, quantas vezes ele teve que ser levado ao hospital para fazer algum tratamento emergencial, algum pequeno procedimento cirúrgico, por conta de algum problema de saúde. Ele teve uma queda. O engraçado é que a queda foi na véspera da cúpula dos BRICS, né? Essa queda aí tá mais para golpe de jiu-jitsu da Janja, né? Então ele teve a queda, bateu com a cabeça na véspera da cúpula dos BRICS. E aí ele teve mais uma série de outros problemas de saúde, certo? E aí, vejam só, a gente está falando do Alckmin vice. Me parece que o Alckmin vai ser o vice de novo. Vocês confiam no Geraldo Alckmin presidente? Porque é bem possível que isso aconteça, né? É bem possível que isso aconteça. Geraldo Alckmin é um cara extremamente vinculado aos Estados Unidos, pertence ao establishment econômico-financeiro da Faria Lima, desses setores financeiros do Brasil, é um membro da Opus Dei, que é uma sociedade secreta extremamente suspeita, com arranjos internacionais que não me parecem tão interessantes assim, não me parecem tão confiáveis assim. Então, tudo isso é muito estranho. De fato, independentemente das probabilidades de vencer, me pareceria mais razoável, de uma perspectiva racional, que o PT não colocasse o Lula para disputar. Mas aí a chance de vencer diminui. Porra, se o Lula vencer, é muito possível que ele não governe, né? É muito possível que ele não governe, tá? Então, toda essa situação do PT está muito estranha. Fica parecendo que, por um lado, certamente tentam minimizar todo o problema de saúde do Lula, eles minimizam todo o problema de saúde do Lula, estão tentando dar aí uma sobrevida ao estado de saúde dele, só que muito claramente o Lula veio se apagando. E não apenas por causa da incapacidade, da inépcia dele como presidente do Brasil no contexto geopolítico contemporâneo. Mas é quase impossível não ver um vínculo entre esse apagamento do Lula, quando a gente pega 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá, e uma piora no estado de saúde dele, uma situação de permanente fragilidade, né? Então, assim, são situações de câncer que se multiplicam, porque ele já teve, né, na garganta, quanta besteira, tô indo, isso aí, vai embora e vá para casa do caralho, o diabo que te carregue, tá entendendo? Quer sair daqui, o diabo que te carregue, que você seja condenado aí ao 7º círculo do inferno, seja torturado por todos os demônios, né, que apodreça ali num poço de lava, tá? Então, continuando aqui. Então, assim, não me parece
que o Lula tenha realmente condições de disputar as eleições, tá? E aí, quando a gente fala em problemas do Lula, a gente viu aqui uma imagem extremamente real, extremamente realista do Flávio Bolsonaro com o Trump, né? Uma imagem tirada por drone da Rubem Gonzalez Productions, tá entendendo? A gente mandou aqui um drone que filmou, né, ali na Casa Branca, na Tijuca, né, ou talvez ali em Mesquita, o encontro do Flávio Bolsonaro totalmente real e verdadeiro com o Donald Trump. Porém, pessoal, o Trump não está recebendo o Flávio Bolsonaro, né? Entre outros motivos, por que o Trump não está recebendo o Flávio Bolsonaro? Porque, pessoal, hoje, o Lula é o candidato do Donald Trump. Na última terça-feira, eu já comentei um pouco sobre o histórico do Lula. Não sei se foi a última ou a anterior, mas eu comentei um pouco sobre o histórico do Lula. Eu repito aquilo que eu falei antes. O fato do Trump não estar recebendo o Flávio Bolsonaro reafirma que o Lula é o candidato do Donald Trump. Eu não estou falando que que o Trump gosta do Lula. Não, não é isso. Pessoal, o Trump não tem ideologia. O pessoal que começou a prestar atenção em política 10 anos atrás esquece que o Donald Trump era do Partido Democrata. O Trump era do Partido Democrata. O Trump nunca foi contra aborto, sempre teve um posicionamento liberal e progressista em assuntos LGBT. Ele não é anti-imigração. Se vocês acham que ele é anti-imigração, vocês não estão prestando atenção, porque não houve fim da imigração em massa para os Estados Unidos. Houve uma maior seletividade. Eles querem importar apenas mão de obra chinesa e indiana para trabalhar para essas grandes empresas, especialmente de engenharia, Big Tech e por aí vai. Ok? Então, essa noção de que o Trump coordena uma internacional da extrema-direita, ele é ultraconservador. Eu não sei o que é um ultraconservador, porque eu acho que um conservador é um conservador. Tá? Então, um ultraconservador, eu não sei o que é um ultraconservador. Tá como eu não sei o que é uma extrema-direita ou uma extrema-esquerda. Tá? Mas são os termos que os idiotas utilizam, então a gente utiliza de vez em quando também para que os idiotas possam nos compreender, porque é muito triste às vezes fazer uma live sem que, além das pessoas brilhantes, inteligentes, sapientíssimas, todas também lindas e certamente muito cheirosas que nos acompanham aqui, né, toda semana, todos os dias, os idiotas que de vez em quando também nos acompanham, eles também têm que entender. Então, às vezes, a gente tem que emburrecer um pouco o discurso falando em extrema-direita e extrema-esquerda. O Trump não coordena nenhuma bosta de internacional da extrema-direita, que nem existe, tá? E a ideologia do Trump, além do sionismo, mas assim, eu não sei tanto se o Trump é um sionista ou se o Netanyahu tem 17 vídeos dele transando, né? Digamos assim, como é que se fala isso sem que isso afete o... Enfim, transando com quem não se deve transar, evidentemente, tá entendendo? Muito provavelmente, eu acho mais plausível que Israel, os sionistas tenham 17 vídeos do Trump transando com quem não se deve transar, tá? E que por isso ele tem que fazer tudo que Israel manda. Vocês acham casual que toda vez que há um avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã, aparece um doido para tentar assassinar o Donald Trump? Só esse mês agora de maio foram 2. E são sempre umas criaturas meio que tiradas da cartola, saca? Meio, sabe, ali parece um doido que foi retirado do hospício anteontem e aí bota uma arma na mão, vai lá fazer merda, tocar um terror, agitar um pouco, né? É claro, pode ser o próprio Donald Trump, mas qual que é o efeito que isso está tendo? Poderia ser a própria CIA, mas se fosse a CIA, eu acho que teriam matado o Donald Trump já, tá entendendo? Agora, sendo Israel, faz sentido como sendo uma espécie de estamos de olho em você e podemos chegar em você quando a gente quiser, né? Pode ser isso. É uma interpretação possível.
Mas, enfim, o Donald Trump, ele tem duas ideologias: oportunismo e pragmatismo, por assim dizer. Tá? Então, sim, o Trump está apoiando Lula. O Trump está apoiando Lula. Não é casual que, uma semana depois da visita de ambos, aparece vazamentos de material eletrônico que foi para os Estados Unidos e para Israel para beneficiar o Lula na disputa presidencial. E aí o Trump fecha as portas para o Flávio Bolsonaro. Aí a minha pergunta: os bolsonaristas já perceberam que os Estados Unidos enfiou no cu deles? Ou não? Eu acho que não. Porque eu não vi ninguém do campo bolsonarista chegando, epa, isso tem cara de que foi os Estados Unidos. Isso tem cara de que foi os Estados Unidos. Ninguém. Quando é óbvio, pessoal, o material vazou num jornal que pertence a um jornalista dos Estados Unidos. Né? O Intercept não é brasileiro. Né? Eu não vi ninguém. Eu, sinceramente, não vi ninguém, tá? Então, agora, o Flávio Bolsonaro está batendo na porta do Donald Trump, implorando, pedindo. Ele deve estar fazendo uma serenata de amor lá no jardim da Casa Branca, tocando lá música de corno, né? Tocando música de corno no jardim da Casa Branca, para ver se é atendido. Donald Trump nem sabe quem ele é, nunca ouviu falar, está ocupado e preocupado com outras coisas. E essa é a situação das principais lideranças políticas brasileiras. O Lula é apoiado pelo Donald Trump. O Flávio Bolsonaro queria ser apoiado pelo Donald Trump. O Lula está entregando as terras raras brasileiras para os Estados Unidos e o Flávio Bolsonaro queria estar entregando as terras raras brasileiras para os Estados Unidos. Tá? Essa é a situação. Eu vou retornar em outra questão envolvendo também o Lula, figura que para mim é insuportável. É insuportável. Eu detesto o Lula, tá? Eu acho uma figura abominável, medíocre, certo? De novo estão saindo notícias sobre membros do Comando Vermelho atuando como mercenários na Ucrânia, tá? Maiores quantidades do que se imaginava antes. E aqui eu vou repetir para vocês, pessoal. Os russos pararam de recrutar brasileiros a pedido do Lula. Ou o Lula não pediu aos ucranianos que também fizessem o mesmo, ou ele pediu, a Ucrânia cagou e andou, porque sabe que o Lula é um bosta, é fraco, e o Brasil não fez nada. E olha só. Eu já participei de um programa da mídia russa sobre a participação de membros de cartéis mexicanos e colombianos na Ucrânia contra a Rússia, na operação militar especial, tá? E algo que nessas investigações a gente descobriu é que havia vínculo com as embaixadas e que havia sido montada aí empresas de segurança privada para poder intermediar o recrutamento, né? É óbvio que se esse é o modus operandi, a embaixada da Ucrânia no Brasil está participando desse recrutamento de membros do Comando Vermelho. Portanto, a embaixada da Ucrânia está, por tabela, treinando membros do Comando Vermelho. Provavelmente vão morrer lá, mas uma parte deles vai voltar, tá? E com isso, desestabilizando o nosso país, né? Estão desestabilizando o nosso país. Portanto, a medida adequada perante isso seria fechar a embaixada ucraniana no Brasil. Em primeiro lugar, a Ucrânia não é país. É um território, é um espaço. Ali, governo não existe mais. Porque o que governa na Ucrânia é uma corja de ladrões e parasitas internacionais. Porque boa parte do dinheiro que entra no país sai pelo ladrão para poder comprar imóveis na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na América do Sul. Ok? Não tem governo ali. Não tem nenhum governo ali. Tá?
Então, assim, a Ucrânia hoje treina o Comando Vermelho, e para não falar no Comando Vermelho, os outros mercenários aqui no nosso país também podem ser acionados como terroristas. Portanto, era para o presidente dessa bosta de país, esse lixo de país que é o Brasil, colocar a Polícia Federal atrás de todo mundo que foi lutar pela Ucrânia e voltou para o Brasil. Todos deveriam ser presos. Primeiro que alguns deles... Vocês lembram daquela invasão ao Oblast de... Foi o Oblast de Kursk? Agora eu não lembro. Foi, né? Foi o Oblast de Kursk, ok. Mercenários participaram dessa porra aí. Mercenários brasileiros, inclusive, e um deles confessou que ele invadiu uma casa e cortou a cabeça de um civil e seu filho. Esse cara voltou para o Brasil e nada aconteceu com ele. Porra, eu, hoje em dia, dou razão àquele pessoal que eu achava idiota, que chama esse país de bostil, porque este país é uma bosta. Onde está a Polícia Federal? A Polícia Federal está indo atrás de quem faz homeschooling, de quem fala mal, de, sei lá, de mulher, de minoria, disso e daquilo na internet, que é um grande perigo. Está atrás dos Red Pill, né? Está atrás de quem fala mal de gordo, está atrás de quem fala mal disso e daquilo. Mas deixam terroristas andando soltos no nosso país. Isso aí. Este país é um bostil, bananil, chimpanzil. É isso que é esse país. Quando a gente tem um país no qual um juiz condena pais por um crime inexistente, né, que é o crime de homeschooling, que aí seria abandono de incapaz, e usa como justificativa que a menina, né, as meninas ou a menina, não sei bem o caso, não ouvia funk, eu nem digo que eu acho que qual que eu acho que é a solução. Porque assim, este país só funciona, só vai funcionar na chicotada. Porque tem tanta coisa errada nesse país que isso não vai ser solucionado na conversa e no amor, tá ok? Não vai ser solucionado assim. É muito triste isso, porque é óbvio que esse país tem um potencial, tem origens épicas, heróicas, brilhantes, mas hoje é um terreno baldio. Parece que os deputados estão discutindo, né, regulamentar a profissão de fisiculturista, porque morreu um jovem aí, pode ter sido, né, Pfizer, essas coisas, pode ter sido tanto de produto que o cara tomava, não sei. Se tomava consciente daquilo que ele estava fazendo, tá? Sabe qual é o país que regulamenta a profissão de fisiculturista e prende pessoas que utilizam anabolizantes? A Suécia. É o único país do mundo que, se você for um pouco mais forte que a média e a polícia cismar com você, eles te botam dentro do chilindró. Tá entendendo? Aí veja só, o Brasil está ocupado discutindo tema que só se discute na Suécia, sendo que a gente tem uma infraestrutura haitiana, né? Condições econômicas somales, né? Mas em termos de quantidade de legislação e tipo de legislação, é a Suécia, em que os caras acham que todo o problema você soluciona na canetada, votando uma lei nova, né? Porque o deputado tem que mostrar serviço. Não, o Congresso virou a página da Choquei. Eles veem
aconteceu uma notícia polêmica, né? Fico acompanhando a página da Choquei. Uma nova polêmica. Opa, vamos legislar o projeto de lei em cima disso, né? 50 mil homicídios por ano, organizações narcoterroristas ocupando boa parte do território nacional, tá? E a preocupação dos caras é se você tá falando mal de mulher na internet, se você tá usando anabolizante, se você vai para o exterior e compra alguma quinquilharia, né? Porque se você vai para o exterior e compra alguma coisa, agora estão te tascando imposto em cima. Enfiam imposto em você. Porém, o STF libera, né? Para o Hugo Mota, para todo mundo que é amiguinho, entrar e sair do país sem passar ali pela revista, pela conferência, né, da alfândega. Então, assim, este país é uma piada de mau gosto, ok? E a gente não vê solução no horizonte. Eu acho este país uma piada, eu acho este país lamentável, uma bosta. Para mim, quem não acha o Brasil uma bosta não é nacionalista, porque se você é nacionalista, você se diz nacionalista e está satisfeito com isso, porra, pega o seu nacionalismo e enfia no cu, tá ok? Porque é nacionalismo de esgoto, tá? Acha que é lindo, acha que funk é soft power, acha que é lindo todo mundo nadando no lixo, na merda, acha que favela é a melhor coisa do mundo. Favela é uma porcaria, é lixo. Toda a favela nesse país devia ser terraplanada. Tá entendendo? Essa é a realidade. Ok? Então, assim, beleza. Isso aí é o Brasil. Aí pediram para falar desses milagrosos 3% que Joaquim Barbosa tem na primeira pesquisa de opinião. Que caralho de pesquisa de opinião? Tá entendendo? Eu vi Nexus BTG. Pessoal, olha só. Joaquim Barbosa, a gente nem sabe se ele tá vivo, pessoal. Ele até agora não apareceu, não deu entrevista. A única propaganda do Joaquim Barbosa é de inteligência artificial e supostamente ele veio a público dizer que não autorizou essa propaganda. Será que ele sabe que ele é pré-candidato à presidência? Porque eu não sei se ele sabe que ele é pré-candidato à presidência. Então, assim, essa pesquisa aí, que dá 3% para ele de intenção de voto, é uma piada. Nem deu tempo. Porque tem uma semana e meia que ele foi anunciado como pré-candidato. Como é que fizeram pesquisa de opinião com Joaquim Barbosa? Como? Como assim? Como que fizeram pesquisa de opinião com Joaquim Barbosa se tem uma semana e meia que estão falando nele? Essa notícia aí de que ele virou pré-candidato nem foi tão divulgada assim. Brasileiro tem memória curta. A maior parte nem lembra de Joaquim Barbosa. Que papo muito esquisito, né? Do nada aparece uma pesquisa, o cara tá com 3 pontos percentuais. Não, isso aí é ridículo, isso é uma piada, isso aí não faz o menor sentido, ok? BTG é o banco do Paulo Guedes, tá? Então pode ter algum interesse por aí. A gente sabe que essa pré-candidatura não apareceu do nada, tá ok? Não apareceu do nada. E realmente, eu não levo a sério, não. Não levo a sério, não. A gente pode passar. A gente está no Brasil. Eu vou falar de um negócio aqui, e aí eu pulo para o Irã. Porque o professor Mohamed Marandi, que é um grande intelectual, um grande especialista, deu uma entrevista para a Folha. Bom, finalmente, na história, a Folha de São Paulo fez alguma coisa que preste. Deve ser o primeiro conteúdo bom da Folha de São Paulo uns 10 anos, no mínimo, tá? Então foi uma boa entrevista, está disponível por aí. Ele fala de vários temas, ele fala do Estreito de Hormuz, ele diz que o Estreito de Hormuz é iraniano, ele diz que os Estados Unidos, enfim, atacaram civis sabendo o que estavam fazendo. Ele diz tudo isso, ok? Ele diz tudo isso. E aí perguntam a ele do Brasil. Perguntam ao Marandi do Brasil. E o Brasil, e o Marandi dá uma resposta
muito boa e muito realista. Ele diz o seguinte, que o Brasil é fraco, não pode e não vai fazer nada. Que o Lula até é legal. Eu até senti que o Marandi estava sendo um pouco irônico, né? Porque aí fala contra Israel, critica Israel, mas não faz nada. Não está nem ajudando Cuba, né? Não está ajudando Cuba, não vai ajudar Cuba. Ele fala que o Lula não vai ajudar Cuba, né? Então, assim, que o Irã não espera absolutamente nada do Brasil, porque o Brasil não tem nada a oferecer. Né? Eu critiquei, aí teve, não, mas Machado, você está querendo dizer que você acha que o Brasil deveria pegar em armas? Não, pessoal, só. Eu sei que quando existe uma diferença de QI muito alta entre dois interlocutores, a pessoa que tem um QI mais baixo, né, tipo 20 pontos abaixo, 30 pontos abaixo, ela tem um pouco de dificuldade de entender. Porque em momento nenhum eu falei que o Brasil deveria declarar guerra aos Estados Unidos. Porra! Puta que pariu! Puta que pariu! Tá? Em momento nenhum eu falei isso. Nenhum momento. Né? Porém, existem maneiras de apoiar o Irã. Por que o Irã não está reclamando da Rússia? Por que o Irã não está reclamando da China? Rússia e China, por acaso, lançaram bombas nos Estados Unidos? Ou em Israel? Não. Mas estão ajudando o Irã. E a gente não precisa dizer como. Né? Então o Brasil podia estar ajudando, sim, o Irã, mas não quer. Porque nem é tanto o Brasil que é fraco, é o Lula que é fraco e covarde. Esse é o problema. Porque o Brasil poderia estar ajudando o Irã através do comércio, poderia romper relações comerciais com o Estado de Israel. O Estado de Israel é fraco economicamente, comercialmente. O Brasil poderia mobilizar outros países do terceiro mundo que ainda não tenham rompido relações comerciais, países africanos, alguns países aqui do continente, países asiáticos, para poder romper relações comerciais com o Estado de Israel. Né? Poderia ajudar o Irã vendendo determinados bens mais barato, ajudando com tecnologia, né? Fazendo intercâmbio tecnológico, vendendo armas para o Irã barato, né? Então, assim, essa noção de que o Brasil não pode fazer nada, pode, mas nós temos um presidente, um governo, uma elite covarde e que quer ser amiga dos Estados Unidos, que considera que é destino do Brasil ser aliado dos Estados Unidos. Né? Esse é o problema. E é um problema que nós temos desde aquele panamericanismo vulgar do Rio Branco. Rio Branco, herói, fez muita coisa boa, fez muita coisa positiva para o nosso país e por aí vai. Mas tinha uma visão ingênua em relação às relações Brasil e Estados Unidos. Né? Eu estou lendo um livro, eu até já mencionei aqui, eu não terminei de ler ainda, porque eu leio 6 livros ao mesmo tempo, então eu só consigo ler tipo 20 páginas de cada um. Né? Porque minha mente não tem que ficar com vários assuntos ao mesmo tempo. E aquele livro da Whitney Webb sobre os arranjos entre inteligência, crime organizado e uma série de política nos Estados Unidos e por aí vai. Né? E tem um capítulo em que ela está falando do Robert Maxwell. E o Robert Maxwell, ele é mais... Robert Maxwell, sogro do Jeffrey Epstein, né? Pai da Ghislaine Maxwell. E o Robert Maxwell, na verdade, ele é mais conhecido não por ser sogro do Epstein, mas por causa de um certo escândalo nos anos 80, 90, chamado escândalo Promise. Promise era um software produzido ali por uma determinada empresa, que, enfim, é como se fosse um software de escritório, de administração, para poder organizar informações, organizar dados. E ele vendia esse software para vários países ao redor do mundo com um backdoor.
do Mossad e da CIA. Essa era a grande questão do sogro do Jeffrey Epstein. E aí o livro fala algo que eu não fazia a menor ideia, que é que o Robert Maxwell vendeu esse software para os países, as ditaduras sul-americanas, para eles organizarem seus dados, informações, inclusive sobre opositores e por aí vai. Eles teriam vendido também para a Jordânia. Parece que, como eles utilizaram empresa privada, venderam até para o Iraque. E aí eu pensei, porra, venderam para o Iraque, venderam para países aqui. A Whitney Webb não menciona o Brasil, ela menciona Argentina e Chile, mas menciona que vendeu outros também, para outros países também. E eu fiquei pensando, porra, será que esse software com um programa espião foi vendido para o Brasil? E se foi vendido para o Brasil, foi através desse sistema de espionagem que o Estado de Israel ficou sabendo de detalhes do nosso programa nuclear, que era em conjunto com o Iraque, né? Pode ser que tenha sido através, porque é confirmado que eles infiltraram esse software no Iraque. Pode ter sido através apenas deles, que aí ficaram sabendo, por exemplo, das conexões entre Iraque e Brasil, do Albano do Amarante e por aí vai. Mas também é possível que ele tenha. Eu tô ainda para investigar se o Brasil comprou esse software naquela época. Porque isso explicaria muita coisa, né? E aí a gente vê como o Brasil está conectado com o caso Epstein. Né? Como o Brasil está conectado com o caso Epstein através do sogro dele, Robert Maxwell. Tá? Então, assim, Israel sempre foi inimiga do Brasil. E o Brasil poderia fazer muita coisa contra o Estado de Israel. Mas não faz nem internamente, porque o lobby sionista no Brasil atua livremente, está na oposição, está no governo, está no centrão.